Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E assim também saúdo aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, ao vivo agora ou posteriormente, ouvindo essa mensagem. Que a graça e a paz de Deus também esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre o seu lar. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Salmo 134. Salmo 134, eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, uma vez mais nós rogamos a tua bênção sobre nós, traz a nossa mente cativa a aprender a tua palavra. Ó Deus, que estejamos concentrados e ligados ao que será dito aqui e que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, como o Senhor tem feito, Deus, ao longo dos séculos, como o Senhor tem feito durante este dia do Senhor, ó Deus, na tua igreja espalhada sobre a face da terra, neste dia, Deus, onde nos voltamos para ouvir a tua voz, ouvir o recado do Senhor. Rogamos essas bênçãos a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, este é o último salmo deste bloco conhecido como Salmos de Romagem ou Cânticos de Peregrinação. É o último sermão desta série, que iniciamos lá no Salmo 120, que é o primeiro salmo de romagem, né? O primeiro cântico de peregrinação. São músicas, né? É um bloco de músicas, de canções, que eu gosto sempre de lembrar, né? Que não temos a melodia, nem muito menos cantamos em hebraico, não é? Então, mas ficamos com o que é principal, né? Com a sua mensagem, porque é esse o objetivo principal da música. Grave isso na sua cabeça, na sua memória. O objetivo principal da música não é nos entreter, não deveria ser nos emocionar, que inclusive, infelizmente, é o que muito faz a música, é o que muito pensam que a música tem o objetivo de fazer, né? Inclusive, irmãos, permitam-me essa pequena digressão, tem sido esse o grande erro da igreja evangélica no Brasil ao se relacionar com a música, achar que o momento da música no culto ou no evento é esse momento de as pessoas se emocionarem. Sim, a emoção é natural, Deus nos fez seres emocionais. Querer eliminar a emoção também é um erro, mas olhar para esse momento da música simplesmente, né, ou exaltá-la apenas como esse momento onde nós iremos nos emocionar, é um equívoco, porque a principal finalidade da música, à luz da Escritura, é nos ensinar, é trazer uma mensagem para nós. Isso porque nós sabemos muito bem, aprove a Deus que através da música nós temos uma facilidade muito maior de aprender, de gravar. Os irmãos sabem dezenas de músicas que nós cantamos aqui de cor, não precisa da projeção. Outros sabem dezenas de hinos do nosso hinário, mas você não sabe dezenas de capítulos da Bíblia de cor. Talvez você não saiba uma dezena de versículos de cor. Por que isso? Porque a música tem esse poder, através da métrica, da rima, do ritmo, da melodia, de fazer-nos gravar as coisas, né? Mas o principal, que é inclusive o que temos de principal aqui no saltério, de um modo geral, mais especificamente nesse bloco, é a mensagem. É a mensagem que fica por trás dali. É por isso, e eu tenho dito isso aqui, que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente canta. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a teologia, com a doutrina por trás daquilo que cantamos, né? Porque isso grava na nossa memória e isso faz com que nós passemos a crer naquilo que nós cantamos, que está sendo dito, né? Muito bem, então nós chegamos à última canção deste bloco aqui, que é o Salmo 134, pequeno, né? 3 versículos apenas, mas que é uma convocação também de louvor e de adoração ao nome do Senhor. O
O saltério, de um modo geral, é isso, irmãos. É uma grande convocação para louvarmos ao Senhor, para bendizermos ao Senhor, inclusive por meio da música, ou também através da música, né? Então vejamos o que nos diz este salmo e a mensagem que ele tem para trazer para nós. E a primeira mensagem que esse texto nos mostra é de como os servos do Senhor devem adorá-lo como Deus suficiente, mesmo nas horas da noite, ou mesmo nas horas sombrias, nos momentos noturnos, e nós iremos ver isso aqui. O texto começa dizendo: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Bendizei ao Senhor, irmãos, tem a ver com essa disposição no coração, de não apenas com os lábios, não apenas com as mãos levantadas, mas com o coração disposto e contrito a adorar a Deus. Esse deve ser o principal objetivo quando o povo de Deus se reúne. Lembre-se que aqui é uma reunião do povo, uma reunião onde o povo se reunia, especificamente andando, caminhando ou peregrinando, ou às portas do templo, nas escadarias do santuário, para adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Bendizer o nome do Senhor tem a ver com essa disposição no coração, que está e pode estar apenas no coração daquele que é servo de Deus, daquele que nasceu de novo. A grande e dura verdade, irmãos, é que o ímpio não adora. O incrédulo não adora a Deus. E o que é que acontece, pastor? Quando entra um ímpio, um incrédulo, ele vem aqui e ele participa do culto, ele fecha o olho na hora da oração, ele canta, ele lê a palavra. É apenas palha, é apenas um exercício religioso. Ímpios não adoram o nome do Senhor. Por isso é um equívoco muito grande quando, por exemplo, está lá um cantor gospel, e eu não tenho nada contra isso, acho que de um modo geral ainda é bom. Quando está lá um cantor gospel numa rede nacional, e as pessoas dizem assim: olha lá, o ímpio adorando a Deus. Não, irmãos, o ímpio não adora a Deus. O ímpio não adora ao Senhor. Somente aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, e que conhece esse Deus, não apenas em uma relação religiosa, mas de uma relação profunda e verdadeira, de filho, de servo, sabendo quem ele é enquanto servo, e sabendo quem Deus é enquanto Deus, pode adorá-lo. Somente. O que o ímpio faz é uma relação religiosa, cultural, ou qualquer outra coisa que seja. Até porque esse mesmo ímpio, da mesma forma que ele adora a Deus aqui com o evangélico, ele adora ali com o espírita, ali com o católico, ali com o bandista. Ele faz isso sem dificuldade nenhuma, sobretudo num país sincrético como o nosso, num país de misturas religiosas como o nosso. É por isso, e não sei eu que estou dizendo isso não, é o texto que você acabou de ler, veja só: vós bendizei ao Senhor, vós todos. Todos quem? Todas as pessoas? Não. Os servos do Senhor. Os servos do Senhor. Logo, irmãos, se só nós podemos adorar a Deus, só nós podemos bendizer o nome do Senhor, nós devemos entender que isso é um grande privilégio, irmãos. Isso é uma grande alegria, é um grande prazer, é uma grande bênção que Deus concedeu apenas a nós. Mentalize quanto nós somos diante da população do mundo. Somos um pequeno grupo, irmãos. Enquanto cristãos genuínos que seguem a palavra de Deus, somos um pequeno grupo olhando para a grande população da humanidade. Mas só nós temos o prazer, o privilégio, a alegria de adorar, de bendizer o nome do Senhor. Por isso, mais que um convite, isso aqui é um chamado para que nós adoremos ao Senhor. Todos nós, servos do Senhor, e ele diz que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Na casa do Senhor, justamente porque estavam eles aqui indo em direção a Jerusalém para adorar ao Senhor, em um tempo onde poderia ser chamado aquele lugar de casa do Senhor, de casa de Deus, né? Nós até chamamos hoje ainda, né, popularmente, vamos à casa do Senhor, mas a verdade é que Deus não tem mais uma casa, né, irmãos? Aliás, tem, é o meu e o seu coração.
é onde estivermos reunidos. Pode ser ali do outro lado da rua, debaixo de uma árvore, como começou essa igreja inclusive, né? Pode ser uma fazenda, um sítio, em qualquer lugar. Onde estiver o povo de Deus, ali está a casa do Senhor. Então é sempre bom enfatizar isso. Eu não sou daqueles mais rigorosos que repreendem aqueles que chamam isso aqui de santuário, ou de casa do Senhor, ou de templo, né? Porque é o nome popular que nós utilizamos, desde que você saiba na sua cabeça que não existe mais templos, não existem mais santuários, não existem mais altares, não é? Isso aqui são apenas 4 paredes, irmãos, como qualquer outro lugar. Nós temos sim um carinho especial pelo local, não é? Porque nós olhamos para a nossa história, sobretudo daqueles que estão aqui há décadas, né? E dos muitos anos que vem aqui, não é? Mas a gente precisa entender que isso aqui é só parede, irmãos. É só concreto e massa e pedras. O templo somos nós, o santuário somos nós. Isso foi possível por meio de Cristo, afinal de contas o véu foi rasgado e nós não precisamos mais ir a um lugar para adorar. Pastor, então o que é que a gente está fazendo aqui? Mas a ideia é que não estamos aqui em um lugar, nós estamos aqui juntos. A ordenança de estarmos juntos para adorar, essa permanece, não em um lugar. Mas é óbvio que é muito mais fácil a gente comprar um lugar, arrumar ele direitinho e fazer com que aquilo seja o nosso local sede de adoração, né? Mas a gente não tem essa visão, inclusive católica, apostólica, romana, né? De que esse é um lugar santo, né? A gente não crê nesse negócio de que, olha, isso é tipo aqueles filmes, não sei se você já viu, filme de vampiro, né? E tem aquela clássica cena clichê, né? De que você quer correr do vampiro e você entra onde? Você entra na igreja, né? Você entra na igreja porque lá o mal não entra, né? Lá, por quê? Porque é o entendimento de que as paredes, o local em si é santo, né? Não, irmãos, não. Aqui Deus havia estabelecido essa ordem, essa regra, porque o cânon estava em formação, Deus estava ensinando ao povo, tinha um sentido didático todo, para apontar para a santidade do que é estar na presença de Deus, para a seriedade do que é estar na presença do Senhor. Então havia necessidade disso, de tudo isso, de toda essa cerimônia, de todo esse lugar, essa ambientação. Hoje não mais. Então quando o texto diz que nós devemos adorar, bem dizer o nome do Senhor, nós como servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, a casa do Senhor é onde estivermos, mas é onde estivermos, porque a ordenança de estarmos, essa permanece. Não mais num lugar santo, se assim fosse, a gente teria que ir para Jerusalém, para Israel, né? Mas não precisamos. Aliás, irmãos, permitam-me fazer esse parênteses. Eu não tenho problema nenhum com quem vai para Israel ou quem quer ir para Israel. Se quiser pagar minha passagem, eu vou com você também. Mas a gente precisa acabar com essa mistificação de Israel. Há uma visão mística, idólatra, entre os evangélicos com Israel. Não, porque tem que ir para Israel antes de morrer. Não, irmãos, tem que ir para Israel celestial, Jerusalém celestial. Se você quiser ir, volta dizendo, não tem problema nenhum em ir. É tanto que não tem nada contra, se você quiser, me leva junto, eu vou. A gente vai lá onde supostamente Cristo andou, onde supostamente houveram os milagres. Mas, irmão, aquela rua de lá é igual a Cinquentenário aqui, é a mesma coisa. Não tem nada de santo, de místico. O mar da Galileia é igual a praia aqui de Ilhéus. É a mesma água, o mesmo mar. Tem que parar com esse misticismo, tem que ir. Aí tem que ir, tem que tomar banho no Rio Jordão, tem que se batizar no Rio. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é misticismo, irmãos. E não cabe, não encaixa com aquilo que nós olhamos para a Escritura. Temos vivido um tempo judaizante na igreja evangélica. Isso foi trazido especificamente pelo movimento neopentecostal, pelo errôneo, equivocado e antibíblico movimento neopentecostal, que veio para trazer práticas judaizantes. E aí a igreja evangélica, com um candelabro de castiçal em cima da mesa, com bandeira de Israel, com linguagens que remetem ao tempo profético, sacerdótico. O véu foi rasgado, irmãos. O véu foi rasgado. E esse misticismo tenta recosturar esse véu, que foi rasgado pelo sangue de Cristo. Então sim, nós bendizemos ao Senhor, somos povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, de todas as línguas, nações, como Ele mesmo havia prometido que aconteceria. Mas agora nós não assistimos mais, nós não adoramos mais apenas em uma casa, em um lugar,
em uma nação, em uma cidade, com uma língua específica, não é? Mas sim, onde quer que estejamos reunidos, isso foi conquistado pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas ele diz, olha, veja só, ainda no verso 1, é vós que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Teologicamente falando, irmãos, as horas da noite aqui, há um consenso entre os comentaristas de que apontam para um tempo sombrio. A noite sempre foi vista à luz da Escritura como um tempo de trevas, né, de escuridão, ligado ao temor, ao medo, à insegurança que traz a noite. A noite é insegura até hoje, né? É muito mais seguro você sair à rua e andar por uma rua deserta, né? Durante o dia do que à noite, né? A escuridão traz seus perigos, né? É onde o mal se prolifera, age mais, onde os ladrões, os homens maus se manifestam mais, são mais propensos a agir. E a ideia aqui, irmãos, é justamente essa, do servo do Senhor, que adora o Senhor, independente da circunstância, mesmo nas horas sombrias, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas horas da noite. Noite aqui como sinônimo, então, de insegurança, de dificuldade, de tribulação, de maldade, de ameaças. A ideia é que o servo do Senhor é esse que adora em todo momento, em todo tempo e em todas as circunstâncias. Em primeiro lugar, os servos do Senhor adoram e servem a Deus fielmente, mesmo nas horas da noite. Em segundo lugar, esse texto nos mostra aí no verso 2, que os servos do Senhor expressam a sua adoração de entrega e louvor ao nome do Senhor. Diz o texto, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Aqui o salmista está demonstrando, né, como alguns faziam de adorar a Deus e continuar. Perceba que aqui é um ato contínuo de adoração e de louvor ao nome do Senhor. Agora, através de uma manifestação corpórea, física, visível, erguendo as mãos para o santuário que era sinônimo da presença de Deus, sinônimo da presença do Senhor, coisa que agora nós não temos também mais. Não temos um local ou uma cidade ou algo que seja sinônimo da presença de Deus. A presença de Deus é algo real em nossas vidas, que se manifesta de forma sobrenatural e especial sempre que o povo de Deus se reúne. E essa é a grande diferença entre você adorar lá na sua casa, através do nosso canal do YouTube, sentado na sala do seu sofá, e você vir aqui e adorar. Há diferença nisso, porque aqui é a reunião solene, é o culto solene, é o momento onde solenemente, cumprindo uma ordenança, o povo se reúne no dia do Senhor para adorar a Deus. E aqui, especificamente, através dessa manifestação daquilo que nós fazemos, né? E a adoração ao Senhor é assim, né? Ela não é apenas espiritual, ela também é física, e nós fazemos isso também, né? Quando levantamos as nossas mãos, quando erguemos, quando fechamos os nossos olhos, quando abaixamos a nossa fronte, quando nos ajoelhamos, quando nos colocamos de pé, tudo isso são manifestações físicas, né? Corpóreas, visíveis da nossa adoração ao Senhor. Vale salientar que aqui o Salmo não está num contexto de culto ao Senhor. Então, diferente do que acontece aqui conosco, né? Que trata-se de um contexto cultico, solene, quando estamos adorando ao Senhor e bendizendo ao Senhor, não mais num santuário, porque ele não existe, mas quando nós nos reunimos como povo de Deus. E nesse sentido, irmãos, é uma excelente oportunidade para trazermos uma palavra à igreja no que se refere a manifestações corpóreas no culto ao Senhor. Porque, eventualmente, a igreja quer criar regras que a Bíblia não estabeleceu, ou padrões que a Escritura não estabeleceu. Abra a Escritura e me diga como física e corporeamente devemos adorar a Deus. Como? Tem que ser em pé, tem que ser sentado, tem que fechar os olhos na hora do louvor, na hora que está cantando, tem que ficar de olho aberto, tem que levantar as mãos, as duas, tem que dar glória a Deus e aleluia, num tom mais elevado. A Bíblia não estabelece regras, irmãos, e é um equívoco muito grande aqueles que o fazem, e isso é o que, de um modo geral, acontece e muito, aqueles que o fazem julgarem aqueles que não fazem, e aqueles que fazem julgarem aqueles que não fazem. O verso 2 do Salmo 134 não é necessariamente uma ordenança para que quando estejamos reunidos em culto, levantemos as nossas mãos.
A manifestação física, irmãos, quando a gente olha para o todo das Escrituras, sobretudo para os Salmos, deve ser algo voluntário. E a voluntariedade tem a sua particularidade de acordo com a manifestação, a característica, o jeito de cada um. Então é um equívoco muito grande a gente tentar padronizar aquilo que deveria ser particular e individual. Logo, é claro, avaliando sempre as motivações do coração, não há nenhuma proibição bíblica para aqueles que querem erguer as mãos ou fechar os olhos, em detrimento daqueles que não querem fazê-lo. E preste bem atenção: o que não levanta a mão e não fecha os olhos não é menos espiritual do que aquele que levanta a mão e fecha os olhos. Porque, do modo geral, é assim que é interpretado. Olha só como fulano de tal adora, porque ele adora de mãos, olhos fechados e mãos erguidas. Isso é a capa, irmão, isso é o que a gente vê. Porque o que vale mesmo, mais unido à adoração pública e cultica, é o seu culto particular. É a sua vida quando você sai dali para fora, se as suas mãos são erguidas, seus olhos fechados ou não. Então, tenhamos cuidado e cautela em relação a isso, antes da gente sair padronizando o modo como nós devemos adorar e aquilo que a gente deve e não deve fazer. Claro, desde que tudo seja feito com ordem e decência. Não dá para abrir concessões de que por meio de uma manifestação pública, cultica, corpórea e voluntária, natural, né? Aconteçam as manifestações corpóreas esdrúxulas que a gente se entristece ao ver na internet, por exemplo, né? Onde supostos cultos mais parecem um terreiro de candomblé, nas manifestações de suposta manifestação do Espírito. Gente caindo, girando, rodopiando, coisa que não tem base ou fundamento bíblico algum, nenhum. Ao erguer as mãos, mais que uma manifestação física, visível, trata-se de uma rendição. Há um consenso, de um modo geral, em olhar para esse ato de erguer as mãos, né? Que inclusive, além de ajoelhar-se, me foge à memória uma outra manifestação corpórea que apareça nos Salmos, além dessas, o ato de ajoelhar-se e o ato de erguer as mãos. E ambos, perceba que ambos, tanto erguer as mãos quanto ajoelhar-se, aponta para um ato de rendição, de entrega ao Senhor, de consagração ao Senhor. Mais que o ato e a ação física em si, o Salmo nos conclama a termos um coração que se entrega ao Senhor. Um coração que ergue as mãos ao Senhor, que se prostra diante de Deus e que adora ao Senhor, que bendiz ao Senhor no seu santuário, diante dele, adorando, bendizendo. O Salmo conclui mostrando-nos o Senhor como o Criador dos céus e da terra, que concede bênçãos ao seu povo enquanto o povo adora, enquanto o povo é consagrado a Ele nesse tempo de adoração e de culto a Ele. Diz assim o verso 3, acompanhe comigo. Aliás, vamos ler todos juntos. Verso 3: de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Esse versículo não está aqui por um acaso, irmãos. Sim, aqueles que se colocam e se dispõem para adorar a Deus são abençoados de forma especial. Eu não tenho dificuldade alguma em dizer que somos abençoados quando estamos aqui, quando nos reunimos. E eu volto a dizer, aqui não é o lugar, não é o local, mas aqui é quando nos reunimos de forma solene para prestar culto ao Senhor, para prestar culto a Deus. Há bênçãos que de fato nós só recebemos quando estamos nessa reunião solene, nos consagrando ao Senhor através do culto que prestamos a Ele no dia do Senhor.
Perceba como a bênção do Senhor aqui está ligada diretamente a esse povo que se reúne para bendizer ao Senhor, para estar na casa do Senhor, para erguer as mãos ao santuário e bendizer o nome do Senhor. Então o Salmo conclui dizendo, de Sião, mais uma vez aqui, né, a ideia de um lugar específico, né, de uma cidade específica, de um povo específico, de Sião, que abençoe o Senhor, é o pedido do salmista, é o rogar do salmista. O Senhor, Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e da terra é sempre uma expressão que recorrente nos Salmos, pois aponta para a grandeza desse Deus, para a soberania desse Deus, né? Para esse Deus que é o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. É Ele que deve ser adorado, é Ele que deve ser bendito, é Ele que deve ser louvado. Esse texto, irmãos, é um grande chamado para todos nós, para a adoração. Para a adoração particular, onde quer que estejamos, mas também para a adoração pública, para a adoração cultica. Nós precisamos, irmãos, olhar com zelo, com carinho e como o grande privilégio que é a adoração ao Senhor, no dia do Senhor, nesse lugar que nós podemos chamar de casa de oração, quando aqui nos reunimos. Nesse sentido, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado e cautela e zelo e senso também de obrigação e de dever para estarmos aqui. Irmãos, o dia do Senhor, sobretudo, é o dia no qual nós devemos estar aqui para adorar ao Senhor. Portanto, não falte, seja diligente, cuidadoso. Seja cuidadoso nesse tempo aqui de culto, prepare-se para isso antes. Vá dormir cedo no sábado, para não acordar cansado e sobrecarregado no domingo. Chegue cedo, o culto começa às 9, irmãos. É impressionante como já se tornou uma tradição nas nossas igrejas, o grande grupo, e eu não estou pensando em ninguém específico, o grande grupo que chega 10, 15, 20 minutos depois do culto, tanto de manhã quanto de noite. Isso não é só aqui não, é aqui em São Paulo, é no Brasil todo. É impressionante. Nós vamos ter reverência, seriedade. Nós passamos aqui, diferente do que acontece em outras igrejas, irmãos, a gente sabe exatamente, se não tiver o boletim, você sabe exatamente o que vai ser o culto. Você sabe exatamente que vai durar 1h30, 1h40 no máximo. Durante a semana, irmãos, consagre-se a isso, seja cuidadoso, disciplinado com isso. Ao estar aqui, se desligue das demais coisas, se desligue das coisas externas, concentre-se no Senhor, volte-se para Ele, seja reverente, concentre-se, pense e reflita em cada momento do culto, esteja prestando atenção em relação a isso. E aqui eu quero aproveitar e trazer uma palavra à igreja de um modo geral. Eu também vou colocar esse aviso lá no nosso grupo, e eu digo isso com muito temor e tremor. Irmãos, a galeria faz parte da casa do Senhor. Isso vale especificamente para os irmãos que sentam na galeria. A galeria faz parte da casa do Senhor. E é triste porque daqui seria bom que a gente não visse tudo, mas a gente vê tudo, né? A gente vê tudo daqui. E às vezes parece que quem senta na galeria tem a impressão de que é como se ali não fizesse parte daqui de baixo. E acontecem as coisas lá em cima que aqui embaixo você não vê, não é comum. Então é muito comum, por exemplo, na hora do louvor, as pessoas estarem aqui sentadas e quem está na galeria está sentado. Ou então, enfim, dentre outras coisas. Então eu queria pedir o cuidado, a atenção. A quem está na galeria é a mesma coisa como se estivesse aqui, irmãos. Faz parte desse momento de culto ao Senhor. É verdade que nós temos o pessoal ali especificamente, que está trabalhando, que tem que levantar, tem que sair, tem que olhar o celular, tem que... Então, é claro que nós consideramos isso, tem que conversar uma coisa ou outra, ajustes. Mas muitas vezes aqui está cheio e o pessoal sobe, e a gente precisa ter esse cuidado, ter essa reverência, essa cautela. Se você chegou atrasado e está lendo a Bíblia, espere lá fora. A gente já instruiu só os diáconos, mas deve ser uma atitude sua, está orando, espere lá fora. Porque você vai entrar, você vai passar pelo banco e você vai desconcentrar quem está ali concentrado. Que o Senhor nos dê, irmãos, esse senso de noção do Deus a quem nós estamos cultuando. Do Deus a quem nós estamos diante dele. Nós estamos, irmãos, diante daquele Deus que Isaías, quando viu, caiu prostrado dentro do chão. E dizendo, Senhor, misericórdia, eu
Quem sou eu para estar na tua presença? É esse Deus que nós estamos diante da presença dele. E devemos ter reverência, cuidado, zelo diante do Deus a quem nós estamos servindo e cultuando. Ó Deus, dá-nos esse temor, Deus, diante do Senhor. Que tenhamos esse cuidado, essa diligência, essa disciplina, essa reverência, Deus, diante do Deus a quem nós estamos. E que o Senhor seja bendito, adorado em nossas vidas. Ó Deus, que seja um prazer contínuo, constante. E que possamos, Deus, ter um coração de adorador, erguendo as nossas mãos, o nosso olhar, o nosso coração, nos prostrando diante do Senhor. Não apenas fisicamente, mas com o nosso coração, para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.